Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula. Vamos falar agora sobre pacotes. Então vamos à nossa videoaula. Então eu vou dar essa videoaula aqui nesse diretório, que é a aula 5, e vamos trabalhar aqui com os pacotes. Muito bem. Os pacotes é como se fossem o sobrenome da classe, tá? Então, até agora nós trabalhamos com classes simples, né? Sem indicação de pacote, sem um sobrenome. Como que seria isso? Vamos ver como que a classe está funcionando agora. Public class main, que é a nossa classe inicial. Dentro dessa classe inicial nós temos que ter o método main, que é o método que o Java vai procurar. Então, que é o public static void main. Recebe alguns parâmetros, que é um vetor de strings, string vetor, que são os argumentos. Aqui dentro dessa classe, só para exemplificar, eu vou criar uma instância da classe exemplo. Então, exemplo, a variável que vai receber a instância é a variável e, new, exemplo. Olha lá. Vou dar um print screen aqui, um print ln, só para a gente saber que foi executado o programa. Ok. Olha lá, vou salvar, né? Essa é a minha aula 5. É do tipo Java, né? Main. Salvei. Mesmo nome do arquivo, mesmo nome da classe, letras maiúsculas. E aí eu vou criar aqui a minha classe exemplo. Então, public class exemplo. Uma classe que não vai fazer nada, não tem propriedade, nem nada. Vai ser do tipo Java exemplo. Aqui, está criado. Então vamos dar uma olhada aqui no diretório. Agora nós temos duas classes, né? Abrindo a minha linha de comando, cmd, eu tenho aqui, ó, cd barra aula 5, que é o diretório da minha aula, e eu vou chamar aqui, né, vou compilar o programa Java C, e aí todos os arquivos que tenham extensão Java. Compilou. Aí eu vou chamar Java main, né? Deu ok. Então executou perfeitamente o nosso programa. No entanto, agora eu preciso dar esse sobrenome para as classes, tá? Que aí vai me permitir fazer alguns tipos de filtragens, algumas coisas legais com isso aí. Muito bem. Então, voltando aqui, ó, perceba o seguinte, ó, a minha main, eu vou dizer para ela aqui, ó, esse exemplo, né, no caso, eu vou salvar, primeiro vou dar aqui um nome de pacote, né, que é o sobrenome da classe, então, package, e o sobrenome vai ser ifms, ponto e vírgula. Então agora a classe exemplo está dentro do pacote ifms, e eu tenho que salvar ela dentro do diretório ifms também. Então vou dar um salvar como. Então estava em aula 5, né? Vou criar um diretório chamado ifms e vou salvar lá dentro. Então agora tem o exemplo, a main que continua no diretório raiz, esse exemplo Java aqui que eu vou apagar, porque agora ele está aqui dentro de ifms, tá?
e vamos fazer a compilação. Então, pessoal, fazendo a nossa compilação, vamos lá, diretório aula 5, e aí eu vou dar um Java, né, Java C de compilação, Java C, asterisco.java. Ele já dá um erro. Por quê? Porque agora essa classe exemplo, né, ele falou assim, ó, não consegui localizar esse símbolo exemplo. Essa classe exemplo não está mais no mesmo pacote, né, do que a classe main. Então, a main a gente diz que está na raiz, né, e a classe exemplo já está dentro do pacote FMS. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então aqui, ó, aula 5, né? Ó. Então main está aqui e já o exemplo está dentro do pacote IFMS. Então, para resolver isso aqui, né, para ele entender onde está essa classe exemplo, a gente tem que fazer o que? Importar a partir do pacote. Qual que é o nome do pacote? IFMS, tá? Tudo, por exemplo, né? Importar todas as classes que estiverem dentro do pacote. Ou vou importar especificamente a classe exemplo. Então salvei, já disse aonde que está essa classe, certo? E aí vou compilar novamente. Compilou, posso fazer a execução. Né? Java main, que é o nome da minha classe. Olha lá, funcionou. Então o pacote tem essa característica aí, né, de você poder organizar suas classes. Vamos fazer mais uma classe, que é o exemplo 2, e vamos colocar no mesmo pacote, e vamos importar as duas classes ao mesmo tempo, tá? Então vou vir aqui, vou criar mais um arquivo, vai ser public class exemplo 2, também não vai fazer nada, só para a gente poder exemplificar. Ele vai estar dentro do pacote FMS, então vou colocar aqui, ó, Java Source exemplo 2, está criado, e eu vou usar ela aqui, ó, na minha main. Eu vou usar esse exemplo 2, né, exemplo 2. Ah, mas eu só importei o exemplo, né? Não, mas eu quero importar tudo que está no pacote. Tudo que está no pacote. Então, vou salvar. Vou compilar. Que eu não salvei aqui. FMS, exemplo 2. Ah, esse aqui tem que estar no pacote IFMS, né? Package IFMS. Vamos salvar. E aí vamos voltar aqui e vamos recompilar. Agora deu tudo certo. Não, ainda não. Tipos incompatíveis, né? Exemplo e exemplo 2 são incompatíveis, tá certo? Corrigir aqui, exemplo 2. Olha lá. E vamos compilar. Agora sim, vamos chamar em nosso programinha Java main. Deu tudo certo, criou a instância dos dois objetos, fiz a importação, tá? Aqui, ó. Importei tudo que está dentro do pacote FMS. Quem está dentro do pacote FMS? Exemplo, está em pacote FMS, e exemplo 2 também está no pacote FMS. E eu consigo então instanciar, né, objetos dessas duas classes, que são as classes que estão dentro do pacote. Poderia criar uma terceira classe, botar dentro do pacote e não usar ela. Ela vai estar dentro do pacote, mas eu não usei, só está lá existindo dentro do pacote. Então, esse é um trabalho com pacotes, tá? E vamos para a nossa próxima videoaula.